Olá, que o Todo-Poderoso abençoe a sua vida. Estamos dando início a mais um programa Saindo da Crise. Estamos aqui para ajudar você que está aí do outro lado, enfrentando situações das quais você não sabe mais o que fazer. De repente, você está até pensando que acabar com a vida é a solução. Mas eu peço para você que nos próximos minutos fique ligado conosco aqui, porque nós vamos provar para você que o que você está vivendo sim tem saída, sim tem solução. Mas é aquilo, é você se dispor a dar ouvidos ao que nós vamos transmitir e disposição para colocar em prática. E com certeza a prática vai trazer grandes resultados para a sua vida. À sua disposição, nós deixamos o número da nossa central de atendimento espiritual 11 3573 3500 para você que está vivendo um momento difícil e precisa de ajuda. Eu sei que muitos, nesse exato momento, estão pensando assim, bom, o tempo está passando e o que eu posso fazer? Ou o que eu devo fazer para tentar recuperar o tempo perdido? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que há certas coisas que não voltam mais, não é verdade? Então, há coisas que você precisa fazer hoje. Melhor dizendo, há atitudes que você precisa tomar hoje, porque você não consegue voltar o reloginho do tempo e recuperar muitas coisas que se perderam. Mas o que você decidir agora vai influenciar, vai impactar no seu futuro. Assista comigo a essa matéria e eu volto daqui a pouco. Tempo, algo valioso e que deve ser muito bem aproveitado, porque o tempo perdido não tem volta. Quantas são as pessoas que correm contra o tempo, se esforçam, mas a situação tem ficado cada vez mais difícil. Eu cheguei aqui, eu não tinha um pão para comer em casa. Eu passava fome mesmo, sim. Tive um casamento que não deu certo. Acabei me perdendo no mundo e tal, perdendo a empresa, eu tinha empresa. Eu venho ao fundo do poço. Um atraso de vida desesperador. E tem gente que vê os anos passarem sem nenhum progresso, ficando sempre para trás. Eu lutando aqui na corrente. Eu estava 5 anos desempregada, endividada, não tinha como pagar. Você se identificou com essas histórias? A sua vida também está estagnada e você tem a impressão de que o ano todo algo tem impedido você de alcançar aquilo que projetou? Chegou o momento de combater tudo aquilo que tem travado a sua evolução profissional e financeira, mesmo que pareça não ter mais jeito. A Bíblia fala para mim, para você, que a riqueza do injusto seria depositada para quem? Para o justo. Isso é uma promessa. Continue crendo. Continue o que, pessoal? Crendo. Fecha os seus olhos para esse mundo podre e faz a tua aliança, o teu pacto, firme com Deus. Nas reuniões da prosperidade com Deus, milhares de pessoas têm recebido uma direção e os negócios passaram a fluir. Eu fechei uns contratos maiores, eu consegui construir a casa de um valor aí, mais ou menos uns 250 mil reais. Casa com garagem para 3 carros embaixo, com o telhado alto, coloquei ar-condicionado, coloquei tudo, já está tudo mobiliado a casa. Pode estar aqui hoje quebrado, na miséria, falido, você pode dever 1 bilhão ou 10 reais, eu não sei. Você colocou dentro de você que você vai obedecer, arrisca essa palavra, então o dono dessa palavra vai cumprir a promessa dele na sua vida. E hoje eu estou trabalhando, hoje eu paguei toda a minha dívida, que eu estava endividada, paguei todinha as dívidas, comprei meus móveis e hoje eu estou empregada e muito bem. Você também está cansado de não ver a sua vida progredir?
Venha nesta segunda-feira e feche o ano com chave de ouro. Preste atenção no que eu quero falar para você agora. Preocupação não muda futuro, apenas tira a paz do presente. Talvez é o que você está vivendo aí agora. Você é aquela pessoa que, sabe, está vivendo demasiadamente preocupada. Eu entendo. Por exemplo, o chefe de família, né, o trabalhador, a mãe, né, você que é um filho que procura ajudar seus pais, quer o melhor para a sua família. Você que é um cidadão de bem. Vamos lá, um cidadão de bem. É aquela pessoa que diz assim, poxa, tudo que eu quero é realizar os sonhos, é ajudar a quem eu posso ajudar, principalmente no círculo familiar, mas parece que a coisa não vai. Pelo contrário, é como se eu me esforçasse para ir para frente, mas algo me puxasse para trás. E isso muito me preocupa. Mas se você colocar suas preocupações na mão de Deus e buscar dele a direção certa, ele vai te ajudar. Talvez as preocupações estão tirando a tua paz agora, atualmente. E o pior de tudo, sabe o que é? É a pessoa estar assim, ó, com as mãos atadas, não sabendo o que fazer para resolver. É como você tentar sair do lugar e não conseguir. Mas Deus pode mudar tudo isso. A sua vida, minha amiga e meu amigo, pode ser diferente. Pode ser sim transformada. E eu vou provar para você. Eu vou te provar através desse testemunho que você vai ouvir da Cecília, que por muito tempo acreditou em fake news, notícias maldosas, mentiras que eram passadas através de tantas outras mídias, mas um dia ela veio, provou, viu, sua história mudou. Viveu uma situação difícil, mas foi a dificuldade que trouxe ela para quebrar esse gelo e mostrar para ela que o que ela acreditava, na verdade, era apenas o que as pessoas falavam sem conhecer. E ela passou a ter a experiência de ouvir a palavra de Deus e a sua história de vida mudou completamente. Vamos assistir. Meu nome é Cecília Augusto de Souza, tenho 54 anos. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou através do que eu ouvia na mídia, né? Sobre o Bispo Macedo, sobre o que aconteceu no Maracanã, né? Aquelas sacos de dinheiros. E a gente vendo aquelas imagens, a gente falava mal do Bispo Macedo, né? A gente achava que ele realmente era ladrão, né? Que ele queria se aproveitar do dinheiro do povo, né? E isso foi criando uma revolta dentro da gente, né? Aí, alguns anos atrás, tinha um casal que se aproximou da gente através do trabalho, né? Começou a frequentar minha casa. Ela era obreira da Igreja Universal e ela tentava me passar a fé. Só que eu e meu esposo zombava da fé deles, né? A gente falava que eles iam levar dinheiro para o Bispo Macedo dançar forró, que enriquecer cada vez mais eles, né? E a gente sentia assim, eu ficava assim impressionado com a calma deles, porque nem por isso eles deixavam a nossa amizade, né? Eles, muito pelo contrário, eles continuavam, né? Ela me passava a transformação da vida deles, né? Até que um dia, o marido dessa minha amiga, ele veio a falecer. Nossa, foi um choque tremendo, nós ficamos muito tristes. Fomos até o local, na hora ficamos sabendo. Mas chegando lá, a gente encontrou com ela muito calma. Eu não me conformava, porque eu cheguei desesperada. E ela que me acalmou, né? Tranquila. Hoje eu sei que é porque ela tinha o Espírito Santo, né? Mas eu não me conformava. Cheguei até a pensar mal dela, né? Falando, nossa, ela não gostava do marido. Porque ela passava uma tranquilidade para as pessoas, né? Que estavam indo lá. Aí passou um tempo, chegou a aflição na nossa vida, né? Porque eu e meu esposo ficamos desempregados. Eu estava com um filho pequeno, né? As parcelas da minha casa atrasada.
e meu marido não conseguia dormir de noite. A gente passava muitas noites em claros, pensando no que a gente ia fazer. E numa dessas noites, meu esposo assistiu a programação da igreja. No dia, o pastor pediu para que ligasse ao vivo, e ele ligou. E marcou um atendimento para ele no mesmo dia, porque já era de madrugada, né? Assim que eu acordei, meu marido já estava se arrumando e disse que nós íamos para a igreja. Só que eu não aceitava. E eu fui com ele, mas eu ficava numa pracinha, em frente à igreja com meu filho. E ele participou da reunião, conversou com o pastor e voltamos para casa. E assim ele continuou indo, só que eu não aceitava ainda, eu não ia. Só que um dia ele chegou com um CD, no qual narrava a Bíblia, falava de uns versículos. Eu tinha uma Bíblia, mas eu nunca abria a Bíblia. E eu fui conferir. Eu conferi o que estava no CD com a Bíblia, eu despertei, eu vi que estava errado o meu pensamento, né? E eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a buscar e resolvi ir com ele para a igreja. E chegando na igreja, eu fiquei impressionada, porque era muito diferente da igreja que eu ia antes, né? Eu era católica, a gente não tinha o costume de acompanhar com a Bíblia. E o pastor pregava e mostrava na Bíblia, né? E isso me impressionou. Aí depois desse dia, eu comecei a frequentar com ele, né? Buscar mais o conhecimento e desenvolver mais na fé. Começou um desejo de conhecer mais e mais a palavra de Deus. Na época, as portas se abriram, nós conseguimos emprego, eu e meu esposo, conseguimos quitar a nossa casa, só que nós não permanecemos na igreja. Apareceu uma oportunidade de emprego e meu marido e eu fomos para o interior. Chegando lá, a gente estava até numa vida boa, né? Conquistamos uma churrascaria. Só que a gente não tinha tempo para ir para a igreja mais. E aí nós perdemos tudo e voltamos para cá. Eu já estava com mais 3 filhas, para recomeçar de novo, né? E meu marido voltou para a igreja. Ele voltou para buscar. Eu fui, acompanhei, porque a primeira vez já tinha dado certo a nossa vida, né? Aí nós voltamos. Comecei a me interessar mais e mais em buscar o Espírito Santo e comecei a buscar. E aí eu tive um encontro com o Espírito Santo. Foi a melhor coisa, porque hoje eu tenho aquela força, né? Eu não tenho mais medo de nada. Pode vir a luta que for, eu não me abalo. Eu tenho certeza que Deus é comigo e que tudo vai dar certo. Hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, tenho uma família muito unida. E hoje, como eu perseguia muito o Bispo Macedo, né? Hoje eu faço parte da obra, eu faço o trabalho da evangelização para ganhar almas para o Senhor Jesus, né? E o mais importante, eu tenho a certeza da minha salvação. Eu acredito que muitas más notícias você já deva ter recebido, ou quem sabe, né, vem recebendo constantemente. Hoje, o celular que o diga, né? É ligação indesejada, gente que você não conhece, é cobrança indevida e tantas outras que você de repente diz assim, poxa, eu até quero resolver, quero pagar, quero fazer, mas não tenho condições para isso. Muito bem, escuta o que eu vou dizer para você. Você quer receber boas notícias? Você quer realmente uma transformação na vida financeira que lhe dê motivos de poder falar, testemunhar a respeito da manifestação do poder de Deus de uma forma sobrenatural? Segunda-feira você vai se programar para estar aqui. Ou às 7 da manhã, às 10, meio-dia, 15 horas, ou o principal horário, 19 horas, onde na oportunidade 23 homens de Deus vão estar clamando e invocando a Deus em seu favor. Seus caminhos vão se abrir. Traga o seu telefone celular. Vamos pedir a Deus que seja este um ponto de contato para boas notícias
que com certeza você receberá da parte do nosso Deus. Nós vamos agora a mais testemunhos do altar de pessoas que fizeram uma aliança com Deus e a vida mudou. Vamos acompanhar agora. Qual o nome do senhor? Meu nome é Paulo. Seu Paulo, qual foi o resultado alcançado através de uma aliança que o senhor fez com Deus? Sim, esse ano que passou, né, pastor? A gente conseguiu fazer a reforma lá no salão, né? A gente conseguiu comprar todos os móveis novos, né? A gente conseguiu dar uma reforma muito boa. Então foi muito abençoado mesmo. Foi algo assim, foi forte mesmo. E há quanto tempo o senhor vinha lutando para conseguir alcançar? Já há alguns anos já, pastor. A gente estava numa luta, fizemos uma aliança. Então começou a andar, né? Começamos a adquirir, né? Então tudo foi passo a passo, mas a gente foi adquirindo, fazendo aliança, né? A gente começou a conseguir, né? Conquistar novos clientes, conseguiu fazer a reforma. Então as coisas começaram a acontecer. O que não estava acontecendo antes começou a acontecer. Então, quer dizer, Deus começou a abrir as portas e foi dando ao senhor a condição de realizar aquilo que era um sonho antigo. Sim, senhor, com certeza. A gente sempre teve aquele sonho de ter reformado, de deixar bonito, né? Do jeito que a gente queria, graças a Deus, a gente conseguiu. Conseguiu realizar. Sim, graças a Deus. Reconhece que tudo isso é através de uma aliança com Deus. Com certeza. Tem o antes, né, do aliança e depois da aliança. Após, né, depois da aliança, as conquistas, né? Então, não tem como dizer que não, né? Veja, amigo, amiga que está nos acompanhando agora. De repente, você também tem projetos, propósitos, objetivos, como ele. E muitas coisas, às vezes, não dão certo, não é pela falta de condição, mas é pela falta de disposição de lutar e perseverar. Ele lutou, perseverou, fez um pacto com Deus e Deus abençoou, não é isso? Deus abençoe, muito mais vai acontecer. Deus abençoe. Seu nome? Fernando Henrique, bispo. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? Bispo, eu estava com os contratos tudo amarrado, fui para Brasília, fui para Goiânia, andei o mundo afora agora, assisti a reunião lá no 318, lá onde eu estava, no interior. Agora eu cheguei aqui, o dinheiro já caiu na conta. Eu tenho 3 ramos, eu tenho a transportadora ainda, desde aquele tempo que eu montei, foi um sonho que Deus me deu, montei. Tenho um ramo imobiliário e estou lançamento de loteamento, tudo aprovado, meus loteamentos, tudo aprovado, a prefeitura aprovou, tudo. Agora é só trabalhar e buscar parceiros para começar a fazer terraplanagem e mandar embora. Vai vir coisas maiores, Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Maria José. Conta para as pessoas aí, Maria José, o que Deus fez na vida da senhora. Não, Deus fez muita coisa, pastor. Depois que eu comecei, antes de eu ter Jesus, né, a vida era difícil, eu tinha emprego, 2 empregos não dava para nada, nem para pagar as contas, né? E depois fui ficando de bicos, né? Morava de aluguel, depois fui passar a morar de favor, né? Com a minha irmã. E depois disso, eu conheci a igreja através de um testemunho que uma senhora estava dando na rádio, né? E a partir daí eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, se o Senhor é esse Deus que abençoa essa mulher, o Senhor vai me abençoar. Né? Fez um pacto com Deus. Pacto com Deus, né? E a partir daí as portas foram se abrindo. No outro dia seguinte eu já estava com emprego na porta. E hoje? Hoje eu estou abençoada, hoje eu trabalho de corretora, sou autônoma, né? E Deus tem me honrado bastante. Esse ano eu fiz vendas que há 15 anos eu não consegui fechar. O lucro desse ano valeu por todos os anos atrás. E é isso? Esse ano valeu por 15? Por 15, né? E de janeiro para cá, tá? E tá a benção mais chegando. E vai arrebentar muito mais. Amém, que Deus te abençoe. Qual o nome da senhora? Janice. Dona Janice, o que aconteceu na sua vida a partir do momento que a senhora firmou uma aliança com Deus? Então, pastor, eu estava lutando pelo meu filho, né? Que ele estava fazendo odontologia e ele tinha que apresentar o TCC dele e nada dava certo. A professora que tinha que acompanhar ele não dava certo. E eu lutei, né? Vinha toda segunda-feira, estava aqui firme lutando com o Senhor. Ele apresentou o TCC dele, tirou uma nota máxima, né? Depois ele se formou e não conseguia, ansioso, porque mandava currículo e não conseguia emprego. Eu aqui firme novamente com o Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está trabalhando em 3 clínicas e tem mais algumas propostas. Só por curiosidade, quanto tempo mais ou menos leva ou levaria para uma pessoa se formar nessa área da odontologia?
Na odontologia leva 5 anos, né? E ele perseverou durante esse tempo. Ele perseverou durante todo esse tempo, né? Só que depois que se forma, na verdade, o maior problema é depois que se forma, é as portas se abrirem, né? E para honra e glória do Senhor, ele não ficou nem um mês parado. Em menos de um mês, eu aqui lutando, né? E dizendo, Senhor, foi tu que abriu a porta, foi o Senhor que entregou esse diploma para ele, então agora o Senhor vai ter que honrar. E para honra e glória do Senhor, né? Honrar o nome do Senhor, né? Uma pergunta, ele ainda não vem? Não, ainda. Mas a senhora vem lutar por ele e Deus o honrou através da sua fé. Exatamente. Valeu a pena? Valeu, super valeu. O que a senhora fala para essa mãe, essa esposa, essa pessoa que está nos assistindo agora e que, de repente, na família dela, na casa dela, tem alguém que está nessa situação, ou para se formar, ou está desempregado, ou está vivendo um momento de aperto? Ela também pode vir lutar e Deus vai se manifestar na vida dela através da fé. Sem dúvidas, pastor, porque eu acho que, na verdade, a gente não pode olhar para a circunstância, né? A gente tem que olhar para Deus, né? Grudar na mão dele e fazer igual Jacó, né? Não largar a mão dele enquanto ele não der a bênção, né? E, com certeza, se a gente lutar e perseverar, a vitória é certa, né? Vale a pena fazer uma aliança com Deus. Vale, sem dúvidas. Muito mais vai vir na sua vida. Como também na sua vida, Deus, certamente, nesse ano de 2024, vai fazer coisas novas e maiores. Mas qual é o segredo? Firmar uma aliança com Deus. Te aguardamos aqui na próxima segunda-feira. Seu Rodrigo, vindo segunda-feira, pacto com Deus, aliança. O que aconteceu na sua vida? Como estava antes e agora? Pastor, antes da aliança com Deus, eu passei pela pandemia. Eu fui expulso do meu apartamento, tive que morar de favor, percebi a cesta básica para poder sobreviver. E quando eu conheci esse pacto com Deus de verdade, que eu resolvi firmar toda segunda-feira, estar aqui toda segunda-feira firme, recebendo as direções e levando a sério, a minha vida mudou completamente, pastor. Eu recebi uma proposta de emprego, onde eu comecei a trabalhar como um funcionário normal. Com 7 meses eu já era supervisor da empresa. Hoje eu sou supervisor externo da empresa, faço contratações, então eu que antes pedi emprego, hoje eu gero emprego. Né? O meu salário, ele triplicou desde quando eu comecei. Então, assim, foi uma mudança da água para o vinho, porque todas as direções que eu recebi aqui e que eu segui, todas elas à risca, todas elas se cumpriram. O altar não me deve nada. O pacto, eu não quebro nenhuma segunda-feira. Às vezes eu estou em viagem, pastor, eu participo lá na cidade onde eu estou em viagem. Então, eu não quebro esse pacto porque foi um divisor de águas na minha vida. Sem o pacto, eu acredito que ainda estaria morando de favor e precisando de cesta básica. O que é forte é que na pandemia ele foi despejado, humilhado, precisando de cesta básica, sofrendo. Teve pessoas que na pandemia tirou a vida. Ele veio buscar a Deus. Porque ele veio buscar, a vida dele mudou. Começou como funcionário, cresceu na empresa, supervisor interno e supervisor externo. Meu amigo e minha amiga, você que está assistindo o programa, tire esse ano de 2024 para buscar a Deus, para colocar a sua vida em ordem. A aliança está aqui, é só você vir buscar, vem, porque o Deus que mudou a vida dele vai mudar a sua também. Deus abençoe. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. O objetivo dessa reunião é fazer de você uma pessoa abençoada, é fazer você ter sem se perder, é fazer você tirar da sua cabeça o desejo ardente de ostentar. E se você parar para pensar e você tem o Espírito Santo, você entende que você precisa de pouco para ser feliz. Você precisa da bênção
de Deus. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. É aquilo, ficar aí do outro lado, apenas assistindo aos testemunhos e pensando assim, bom, aconteceu na vida dessas pessoas, será que pode acontecer comigo? Sem que você tome a atitude que essas pessoas tomaram, não vai resolver seu problema. É o que infelizmente acontece com muitos, que ficam pensando, sabe, depois eu vou, uma hora eu vou, e o pior, o problema só vai se agravando. Nada muda, o tempo não vai cuidar de resolver os seus problemas. Mas se você tomar uma decisão de estar aqui segunda-feira, eu tenho certeza que Deus vai se manifestar, portas vão se abrir, uma ideia você vai receber, uma direção, visão para os seus negócios. Deus com certeza vai te dar forças e você vai vencer. É o que você precisa? Então, eu convido você nesta segunda-feira aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, a estar conosco. Principal horário 19 horas, mas também temos às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia e às 3 horas da tarde. Você é o nosso convidado, todo especial. Agora, nesse domingo, nós estaremos vivendo o segundo domingo das bem-aventuranças. Para as pessoas que querem realmente serem felizes, terem uma vida plena, porque não adianta realizar todos os sonhos do lado de fora e aqui dentro você ser uma pessoa vazia. É isso que, pautado na palavra de Deus, nós temos ensinado todos os domingos e você deve trazer a sua Bíblia, porque a palavra de Deus nos mostra qual é o segredo para ser feliz. Vem aprender, vem estar aqui na grande concentração de fé de milagres, que acontece às 9h30 da manhã. O endereço você já conhece, Mauro Ramos, 1310. Nós ficamos por aqui com o programa Saindo da Crise de hoje e eu te aguardo aqui nesta próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos. Um novo ano chegou e, como sempre, todo mundo desejou que este fosse um ano feliz, porque quem não quer ter a felicidade? Mas qual é o verdadeiro segredo para ser feliz de verdade? Você vai aprender como, de fato, fazer com que este seja um ano de felicidade plena. Ensinamentos práticos para a vida. Segredos revelados pelo próprio Senhor Jesus. Os 9 domingos das bem-aventuranças. Às 7, 9h30 e às 18 horas. Em todas as igrejas Universal.